autismo e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Chegou a hora de a gente entender o que eles têm de diferente e o que eles têm em comum. Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista nova temporada. Por aqui a temporada é nova, mas o objetivo é antigo, de fazer chegar até você muito mais conhecimento qualificado, conhecimento inspirador acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência e outras singularidades. E para a gente começar com chave de ouro aqui nessa temporada, você já sabe, né? Eu vou para a aventura de fazer a minha audiodescrição e nesse momento eu quero desafiar você, onde você estiver, no metrô, na sua casa, enfim, a fazer também aí a sua audiodescrição, ok? Vamos treinar junto comigo. Então, eu sou uma mulher de pele clara, cabelo grisalho, até a altura dos ombros, está crescendo esse cabelo, né? Olhos castanhos, sobrancelhas pretas bem marcadas. Eu tô aqui usando uma camiseta azul marinho, com alguns brilhos, umas lantejoulas aqui, uma saia colorida, ela tem uma estampa aí eclética, uma sandalinha amarela e tô segurando o meu iPad aqui com o meu roteiro, tá certo? Bem, e usando uma maquiagem bem leve. E pra gente não esquecer, na descrição do vídeo a gente deixa para vocês a audiodescrição aqui do cenário, tá certo? E hoje nós estamos aqui super alegres, felizes, não só porque a nossa entrevista tem um tema bem especial, né? Vocês que me acompanham sabem que tem muito a ver comigo quando a gente fala de autismo, mas todos os temas aqui são bem especiais. Hoje nós estamos recebendo uma convidada, sim, que além de muito competente, ela é muito meiga, muito gentil, é muito gostoso conversar com ela, vocês vão perceber que é a Eidi. Eidi, seja assim muito bem-vindo à Inclusão Entrevista. É uma delícia ter você aqui com a gente. E para vocês conhecerem um pouquinho mais da Eidi, eu vou deixar que ela mesma se apresente, fale quem ela é e também ela vai fazer a audiodescrição da imagem dela, tá bom? Eidi, com você a palavra, tá? Muito obrigada, Juliana. Estou muito feliz com esse convite, um pouco nervosa, mas estou muito feliz. Então vamos lá, meu nome é Eidi, eu sou uma pessoa cristã, uma mulher cristã, desde berço, né? Meu pai é pastor, sou filha de pastor, só que eu sou da Batista, né? Mas somos irmãos em Cristo. Tenho 38 anos, eu sou formada em psicologia desde 2008 e eu sou formada em neuropsicologia desde 2018. E nesse meio tempo teve alguns cursos, algumas outras coisas que a gente sempre faz que não para de estudar, né? Minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, eu tenho mais ou menos 1,60, eu estou acima do peso, então eu sou um pouquinho gordinha, eu sou branca mesmo, a pele é quase transparente, né? A Juliana falou que é pele clara, mas eu sou branca. A minha blusinha é preta e eu estou usando uma calça listrada, branca e preta e um tênis branco. Gente, tá vendo? Ela é uma meiguice, não é? É uma graça de menina. E assim, pra gente começar, vocês perceberam o nome dela eu falei Eidi, ela falou Eidi. A gente, até o final da entrevista, a gente fala certo esse nome, Tá tudo né? certo, chamou, eu tô olhando. Eidi, pra gente começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, autismo e TDAH são condições similares, elas são parecidas? Qual que é a diferença entre elas? Bom, é bem parecido, né? Quando a gente entende um autismo nível 1, que é o leve, a linha entre entender se tem um TDAH junto ou não, ele é muito tênue. Tem coisas que até confunde, né? Mas vamos entender um pouquinho.
tanto o transtorno do espectro autista como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são transtornos do desenvolvimento. São transtornos que a pessoa nasce com ele, não é algo adquirido ao longo da vida. Ele nasce. Quem é tanto o TDAH como o TEA já nasceu, então isso já é igual, né? Mas tem alguns comportamentos que são diferentes e tem alguns comportamentos que são iguais. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre o TEA. O TEA, ele precisa, basicamente, ter dificuldade nas interações sociais. Ele tem que ter um déficit nessa comunicação, na forma de falar, na forma de expressar, na forma de realmente tratar o social. Isso é essencial para o TEA, né? Cada um tem um nível maior, outro menor, mas é essencial. Todos os autistas precisam ter essa dificuldade nas interações sociais. Certo? Junto com isso, nós temos mais 4 critérios que ele pode ter somente mais 2, não precisa ter os 4. Então, um outro critério para o autismo é a questão de tiques motores, de comportamentos estereotipados, né? Então, uma criança que vai pegar um brinquedo vai ficar girando, ou ele vai ficar andando em círculo, ou anda para lá e para cá. Então, precisa ter alguns comportamentos motores. Um outro critério é a insistência com rotina, né? O autista que tem dificuldade com rotina, quem convive com o autista sabe o quanto que é difícil. Tem que ser igual, do mesmo jeito, no mesmo lugar, com as mesmas coisas. Ele tem uma rigidez muito grande com rotina. Então, isso aqui é um pouquinho que difere o TDAH, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Certo. Outro interesse, outro critério, são interesses altamente restritos, né? Então, o autista ele vai ter interesse com coisas que, no comum, nós não temos. Então, a gente vê muitas crianças com autismo com interesse muito grande em dinossauros, né? A gente percebe isso, com interesse muito grande em bandeiras, né? A gente percebe bastante interesses restritos que é dele e muito hiperfoco. Então, quando ele se interessa por um assunto, ele se interessa mesmo, ele vai até o fim com esse assunto. E por último, essa agitação de ser muito agitado ou de ser muito devagar, né? Que tem muito autista que, ao se isolar e ficar sozinho, fica ali quietinho, nem se mexe. E tem muito autista que é mais agitado. Então, nós temos mais esses 4 critérios, que é o que nos mostra pelo menos 2 dele para poder fechar um diagnóstico de autismo. Agora, o TDAH, nós temos aqui 9 critérios para desatenção. Então, o que é o TDAH? É o desatenção com hiperatividade. A pessoa pode ter só desatenção, o TDAH desatento. A pessoa pode ter o TDAH hiperativo, ele não é desatento por perfil atencional, ele é desatento pela agitação, né? Ou ele pode ser um misto, ele pode ter um pouquinho da desatenção e um pouquinho dessa hiperatividade. Então, o TDAH nós temos esses 3 pontos, né? Então, quando a gente fala sobre desatenção, eu falo de 9 critérios e desses 9, 6 tem que preencher. Então, vamos comigo. Se você preencher 6, é uma chance de você ser, Já né? se preocupe aí. Então, vamos lá. Frequentemente, você não presta atenção a detalhes e você comete erros por descuido. Não é erros porque você não sabia, porque você se descuidou, né? Então, esse é o critério. Chica aí. Segundo critério, você tem dificuldade para manter a sua concentração. Então, qualquer coisa vai tirar sua concentração. Segundo. Terceiro, parece que você não escuta quando alguém te chama. Aqui é um pouquinho parecido com o autismo. O autismo, quando a gente olha para uma criança ou um adulto que é autismo, a gente percebe que ele está de fato no mundo dele e quando ele não te responde, você percebe que ele não está a fim de te responder. Ele não quer. Um TDAH, ele tá lá no mundo de Nárnia. Você tá falando com ele, você percebe que de fato ele não tá nem te ouvindo, é diferente do autismo. Então são diferenças sutis que a gente precisa ter esse cuidado para identificar. O TDAH, você vai chamar, e aí ele vai, oi, eu tô ouvindo, o que foi? Né? Então, ele tem essa característica. Outra é dificuldade para organizar tarefas, gerenciar tempo. Isso é muito comum no TDAH, né? Você vai ver que ele é bagunceiro.
que é o diferente do autismo, que tem a rigidez com rotina. Então, é comum um TDAH ser muito bagunceiro, não saber onde guardou as coisas, não contar o tempo. Eu tenho que sair de casa a tal hora para pegar tal, para chegar em tal lugar. Então, costumam chegar atrasados, né? Que tem essa dificuldade. Quando exige algo que tem muito esforço mental, aquilo que é muito difícil, o TDAH desiste. Ele não vai ficar insistindo e vai dizer, eu não sei, eu não consigo, e depois eu faço, e procrastina muito, né? Depois eu faço. O TEA, normalmente, ele tenta, né? Ele tem esse perfil de insistir. Perde as coisas, o TDAH perde os seus pertences o tempo todo. Então, se é uma criança, um adolescente na fase escolar, vai perder material, vai perder celular, deixa por aí perdido, vai perder as coisas pessoais e não vai nem lembrar aonde deixou. Vai dizer, estava comigo, né? Não sei onde eu deixei, né? E com frequência, ele é distraído com estímulos externos. Então, passou um passarinho verde, ele já olhou, esquece, já não entende mais o que você está falando, já perdeu o foco. Então, qualquer barulho fora do ambiente da onde ele está, perde. Então, se você levantou 6 desses 9, é bem provável que você pode ser um candidato, né, a ter o TDAH. E também tem a questão da hiperatividade, né? A hiperatividade também são comportamentos que a gente precisa entender para poder ver se você também tem a hiperatividade. Então, na hiperatividade, você tem que ter um agito motor muito grande, você precisa ter a questão de você estar sentado, por exemplo, até as pessoas ficam assim, mexendo na perna, mexendo na mão, tem esse agito muito motor, não para. Então, qual é a diferença do autista com o TDAH? O autista, quando ele fica nessa questão de não para, ele tem um padrão. Ou ele vai fazer frente e verso, vai de um lado para o outro, ou ele vai ficar girando. O TDAH hiperativo, ele vai estar correndo, ele vai subir em coisas que é inapropriado, ele vai destruir a sala, né? Então, a gente vê essas diferenças sutis aí que tem entre um e o outro. Então, por mais que um TEA, ele possa ser agitado, mas não é um agitado como a gente vê no hiperativo, que ele tá ali destruindo tudo e não tem um padrão, né, na forma de bagunçar, de correr e de pular. Então, isso que é importante. Basicamente é isso, né? Ele se ficar se mexendo, não para, tá com o motor ligado, né? Parece que tá 1000 por hora, fala em excesso, né? Então, tudo isso são comportamentos do TDAH hiperativo. Normalmente, o TEA não vai falar em excesso, né? Por mais que seja um TEA nível 1, que a gente entende que tem mais reciprocidade, mas ele não vai falar assim tanto em excesso como tem o TDAH que fala, né? O hiperativo. Então, assim, são bem parecidos, mas se você prestar atenção, você consegue perceber essas diferenças sutis, né? Na agitação do TEA e na agitação do TDAH, por exemplo. Nossa, interessantíssimo, uma aula. Eu tenho certeza que você já fez, já ficou ticando aí, já diagnosticou alguém. Eu mesma já estava diagnosticando meu filho mais velho, já estou assim, fechando o diagnóstico depois dessa aula, porque deve ter TDAH mesmo, né? Porque, meu Deus, meu marido está assistindo, com certeza também deve estar pensando as mesmas coisas. E assim, são sutis mesmo. Eu uso a palavra assim, sutil, e dá para perceber que as diferenças são sutis e dá pra gente se enganar. Por isso que a gente precisa de um profissional. Precisa de um profissional. Então, faz o diagnóstico na sua mente, mas procure uma psicóloga, uma boa profissional para fazer o diagnóstico para você, porque percebeu que são sutilezas. Quando a gente tem criança, por exemplo, na nossa família, que a gente acompanha, que tem ambos os transtornos, ela vai falando e a gente vai conseguindo perceber que essa sutileza é fato, é real e ela acontece. Agora, uma pergunta assim, tudo isso que você falou se aplica tanto na infância quanto na vida adulta? Sim, na vida adulta hoje tá mais delicado, porque antigamente, né, vamos pensar aí de 20, 30, 40 anos atrás, esses diagnósticos não eram conversados, não era falado, né, como é hoje. Ainda bem que hoje é muito conversado sobre esses temas. Então, a gente encontra bastante adulto hoje que nem sabe que ele pode ser tanto o TDAH como o TEA ou como os dois, né?
Então, na fase adulta também, a gente tá fazendo muito diagnóstico, muitas pessoas procurando, né? Até virou modinha, agora tudo é TDAH. Não, é porque hoje é falado sobre isso, né? Hoje as pessoas falam, as pessoas se identificam e aí a gente orienta mesmo a procurar ajuda, a procurar um profissional para entender esses comportamentos, essas questões. Então, hoje a gente ainda vê bastante no adulto e tanto os dois diagnósticos, mas de um tempo para cá, muitas pessoas estão sensíveis às suas crianças, né? Então, tá tendo muito diagnóstico já precoce. Então, com 3, 4, 5, 6 anos, né? Um TDAH, a gente consegue ver melhor com 6 anos. Mas um TEA, a gente já vê alguns comportamentos a partir dos 3, até antes, né? Então, hoje, quando você tem uma criança que você já percebe uma diferença, né? Não é comum aqueles comportamentos, não é esperado. E você procura ajuda, é mais fácil a gente cuidar dessa criança. Mas tem muito adulto hoje que nem sabe, né? Ou está desconfiando porque começa a perceber alguns comportamentos, mas às vezes nem sabe. É bem interessante isso que a Eide falou. Você está em casa junto comigo, prestando bastante atenção, porque a gente fala mesmo, é modinha, ou a gente escuta falar isso, mas perceberam que ela falou lá no começo da entrevista que a pessoa nasce com esses transtornos? Então não é uma moda, não é uma coisa que surgiu agora. Então se você conhece algum adulto que se encaixa aí nesse perfil que ela está falando, pode acreditar, isso está na vida dele desde a infância. Mas como o conhecimento está sendo muito mais difundido agora, a gente tem as redes sociais, a gente tem a Eide aqui, uma psicóloga super competente nessa área, explicando pra gente, então, o que acontece? O que isso ocasiona, né? Esse momento de aprendizado, de troca, onde a gente aprende e a gente melhora a nossa percepção desses comportamentos e aí a gente busca mais ajuda e aí a gente vai ter mais diagnóstico, né, Eide? E assim, qual que é o papel do psicólogo, o papel prático? O que o psicólogo faz, né? Em relação a esses transtornos. Então, chega uma criança para você, um adulto, enfim, né, com autismo ou com TDAH, né? O que é que o psicólogo vai fazer? E assim, o psicólogo, ele dá o diagnóstico? Ele dá o laudo que a pessoa tem essas condições ou não? Precisa procurar um médico, por exemplo? Diagnóstico ainda é critério do médico, né? Mas o psicólogo, ele tem um papel bem fundamental, porque ao acompanhar a criança, adolescente ou até o adulto, ela começa a perceber esses critérios, né? Começa a perceber esses comportamentos. E aí, normalmente, a psicóloga ou o psicólogo faz, sim, um relatório descrevendo esses comportamentos, encaminhado para o médico poder avaliar. Então, o diagnóstico fechado é com o médico, né? Mas o psicólogo, ele tem essa capacidade de perceber a diferença um do outro, de entender e sugerir, né, que a pessoa procure um médico, procure tratamento. Tem umas pessoas que precisam de medicação, outras não, né? Então precisa procurar um médico para isso. Mas o psicólogo não fecha o diagnóstico, mas ele é um papel fundamental para entender. Quando você chega no médico e fala, olha, eu acho que eu tenho TDAH, minha psicóloga falou isso, o médico vai te olhar diferente. Se você falar, acho que eu tenho TDAH, aí o médico vai, tá, por quê? Aí faz as perguntas, aí vai mandar investigar e normalmente pede para fazer a avaliação, né? A avaliação neuropsicológica, que é a minha outra especialidade, né? Mas sim, o psicólogo, ele tem um papel fundamental para tratar, né, de trazer o diagnóstico, mas com o diagnóstico fechado, aí o psicólogo vai trabalhar os comportamentos. Então, normalmente no TEA, nós indicamos o psicólogo que tem o ABA, que são ferramentas específicas para trabalhar com autistas, né? Então, é mais visual, contingências. Então, a forma de trabalhar com autista é diferente. O TDAH, o psicólogo também vai trazer ferramentas. Então, por exemplo, é comum o TDAH ser bagunceiro. E como que você convive com uma pessoa que deixa um furacão o ambiente que passa? Então, ele vai trazer consciência, trazer critérios, vai trazer condicionamento para que esse TDAH melhore
esse furacão. Ele não vai deixar de ser um furacãozinho, né? Mas a melhorar. Então, a terapia, ela é essencial, porque ele vai amenizar alguns comportamentos, vai fazer com que a própria pessoa se entenda. O TDAH, é comum a gente ver uma autoestima baixa, né? Porque quando a gente está na escola, por exemplo, quem é TDAH, se compara. Percebe que o amiguinho entendeu mais rápido que ele. Percebe que ele não é tão ligeiro para entender. Tem vergonha de levantar a mão e perguntar porque as pessoas vão tirar sarro, né? Não vai no professor fazer pergunta e guarda para si, né? E é comum a gente perceber no TDAH uma autoestima baixa. Então, quando você vai à terapia, isso é trabalhado. Para você ter a consciência que você tem uma dificuldade e como tratar e como agir perante essa dificuldade, né? Então, o psicólogo, o tratamento, ele é essencial. Certo. Gente, vocês viram que a Eide falou Eide, eu tenho que falar Eide, tá, gente? Ela falou em aba, nós temos aqui na nossa playlist entrevista falando o que a aba, o que um profissional especializado em aba faz, entrevista com o Fábio Coelho, que é o diretor da Academia do Autismo. Então, depois que terminar aqui essa entrevista, você acessa lá na playlist para você entender um pouquinho mais sobre aba. Agora, uma pergunta que não quer calar, Eide. Dá para a pessoa ter aba e ter transtorno, déficit de atenção e hiperatividade? Dá para ter as duas coisas? O TEA, né? O TEA. Você falou aba. Verdade. Sim. Dá para ter autismo, né? O TEA e o TDAH? A gente costuma dizer que tudo pode. O ser humano é tão único, né? E as dificuldades aparecem aí que tudo é possível. Certo. Mas sim, inclusive é comum o TEA e o TDAH ter junto, né? Ter a comorbidade. É bem comum, né? Os estudos que estão trazendo aí, uma média de 80% dos TEAs tem também o TDAH ou até outras comorbidades, né? Que é o que a gente chama. Mas pode sim, existe um autista que é só autista, né? E existe o autista que é autista com TDAH ou autista com alguma outra comorbidade, né? Isso é possível sim. Agora, qual é a consequência? Isso é uma pergunta que sempre me fazem. A gente sempre está conversando com isso, seja no ambiente da igreja, seja no ambiente da escola, na comunidade, com os amigos. A grande questão de quando você tem uma criança que você percebe alguma alteração de comportamento, ela tem algum transtorno, mas ela não faz terapia. A mãe, o pai não leva essa criança para acompanhar. Então, a pergunta é quais são as consequências de uma pessoa, um indivíduo que tem TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, tá? E tem o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ela tem essas condições, mas ela não tem nenhum tipo de acompanhamento, né? E quais são as consequências? Mas não responde ainda. Não responde, segura um pouquinho, porque agora a gente vai para um momento muito especial com o Éder, que é o Momento Libras. Acompanha com a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para o nosso Momento Libras. E o nosso Momento Libras de hoje, eu vou estar ensinando para vocês alguns sinais religiosos, certo? Bora então aprender. Já vamos começar aqui, aprender. Bora lá. O primeiro, Bíblia. A gente vai fazer aqui, como se estivesse abrindo um livro. E vai fazer o sinal de Deus. Bíblia. Bíblia. O próximo é o sinal de capítulo. Faz a letra C. Capítulo. Certo? O próximo, o sinal de versículo. A gente vai fazer essa configuração. Versículo. Ok? Versículo da onde? Da Bíblia. Versículo da Bíblia. Capítulo da Bíblia. O próximo, oração. A gente vai fazer assim, e vai fazer o sinal de Deus, Oração. No caso, a gente até fecha o olho, né? Com respeito. Oração. Beleza? Então, alguns sinais simples aí para você usar em sua igreja. Beleza? Então, esse foi as nossas dicas de hoje do Momento Libras. Valeu, um forte abraço!
Agora sim, Eide, e ainda falei seu nome certo, tá bom? Explica pra gente quais são as consequências de você ter uma pessoinha pequena aí na sua igreja, né? Quantos professores de igreja não falam isso pra mim, gente? Né? Ou aí na sua família, no ambiente, você tá vendo que a criança tem transtorno, provavelmente TEA ou TDAH. Ou alguma outra coisa, ou né? alguma outra coisa, pode ser, enfim. Uhum. Mas não acompanha. E aí? Existe sofrimento. Acho que essa é a palavra certa. E é um sofrimento para a própria criança e é um sofrimento para quem cuida dessa criança. Então, vamos pensar assim no autismo. O TEA, ele é muito literal, ele quer as coisas do jeito dele. Então, em público, ele vai ter alguns comportamentos que vão aparentar ser malcriação. E não é. Existe uma rigidez do próprio transtorno, né? Então, quantos relatos a gente ouve que mãe passa em supermercado, em situações sociais mesmo, em público, e que as pessoas olham cara feia, ai, se fosse meu filho não deixava fazer isso, é birrento, não sei o que, não sei o que. Mas, na verdade, são comportamentos do próprio transtorno. Então, isso gera um sofrimento para a criança, mas também para quem está cuidando, né? De perceber, porque a gente percebe, né? Quem é mãe percebe que o filho é diferente, que o filho não tá igual os amiguinhos e incomoda. Mas muitas vezes nós não estamos preparadas, né? Quem é que quer ter a certeza que o seu filho tem algum diagnóstico, né? Então, é até compreensível os pais demorarem um pouco para procurar ajuda, mas o procurar ajuda é o que vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. Então, comportamentos são condicionados, a gente consegue cuidar de comportamentos. Então, tem muitas coisas que consegue amenizar, tem coisas que consegue tirar, que a criança pode parar de fazer, né? Você começa a entender como essa criança funciona, você para de olhar ela como uma criança birrenta. O TDAH, ele é muito confundido com preguiçoso. Ah, ele é preguiçoso, uma criança preguiçosa, né? É só dar castigo, é só tirar, é só fazer isso que resolve. Não, né? Essa preguiça que a gente vê quem é TDAH é aquela procrastinação, porque ele entende que é difícil, exige um esforço mental dele, é difícil e é natural ele desistir. Por quê? Porque ele já entendeu que não é capaz. Não é com ele aquilo. Ele não consegue. Então, ele percebe que as crianças da escola, da sala dele, conseguem e ele não. E isso, como eu já falei, gera bastante autoestima baixa. Então, se você não tratar isso, como que vai ser esse adulto? Como esse adulto vai lidar com frustrações? Como esse autista vai lidar com frustrações? Porque é comum a gente ver um autista ter crise quando fala não. Então, quando faz terapia, a gente aprende como falar não, quando falar não e o que negociar com esse autista, né? E o TDAH também, quando ele tem as dificuldades dele, ele fica viajando, ele tá em Nárnia e as pessoas fazem piadinha, não é porque ele quer. Realmente o passarinho voou, ele olhou. E vai olhar mesmo, né? Então, precisa ter essa compreensão. Então, se não busca ajuda desde lá de trás, vai virar um adolescente ou um adulto com muitas questões emocionais, muitas, principalmente o TDAH, porque ele tem uma noção melhor sobre ele, né? Dependendo do TEA, o nível 1 ele tem uma percepção sobre ele, mas o nível 2 e o nível 3 tá tudo bem, tá no mundo dele, tá tudo certo, né? Mas o nível 1, por exemplo, ele sofre, porque ele percebe algumas diferenças. Então, na comunicação, a gente, quando tem um TEA, a gente mostra que é importante se inserir, não ficar só isolado, né? O quanto. O TDAH tem uma bateria social também muito baixa. Então, o TDAH, ele quer socializar, mas ao mesmo tempo ele já cansa e quer ir para casa. Por quê? Porque às vezes a conversa é difícil dele acompanhar o raciocínio. Então, isso gera na criança, no adolescente, um comportamento de insegurança. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, precisa ser ouvido, entendido e acolhido, né? E principalmente para os pais, para quem convive com essas crianças. Então, precisa ter esse amor. Então, qual que seria a melhor idade, assim, para começar o acompanhamento? Percebeu qualquer dificuldade no seu filho,
Não importa a idade, percebeu qualquer dificuldade, Mesmo adulto? procura orientação, sim. Porque às vezes o que você está vendo como dificuldade não é algo comum, e aí você não tem essa noção, né? Ah, mas eu nunca fui assim, meu filho está sendo. De repente, é algo comum, ou de repente, de fato, é uma dificuldade que precisa ser cuidado. Então, percebeu qualquer comportamento que está fora do esperado, procura ajuda, nem que seja para você entender, nem que seja para você cuidar dessa criança, desse adulto. Então, é essencial. E quanto tempo que vai demorar esse acompanhamento? É de pessoa para pessoa, não tem um tempo específico. A gente entende aí que 1 ano é o tempo que a gente começa a perceber e a entender os comportamentos e começa a mudar. Mas o tempo é de cada um, né? Tem pessoas que precisam para a vida toda e tem pessoas que precisam por um tempo, né? 2, 3 anos, 5 anos e melhora. Isso é pessoal, não tem como saber. Agora, assim, um conselho que eu vou pedir para você deixar, e a gente, infelizmente, já está caminhando para o fim. Entrevista gostosa, né, gente? Mas a gente tem que acabar. Um conselho, e a gente está falando tanto, assim, dessa demora do diagnóstico, essa procrastinação do diagnóstico. Às vezes, o pai, a mãe, o cuidador, o responsável não quer enxergar que essa criança tem um diagnóstico. E, às vezes, outras pessoas entram em crise. Tio, tia, professor da escola, enfim. Então, eu queria te pedir um conselho para essas pessoas que são adjacentes aí. Não é o cuidador principal, mas está observando e já está angustiado, né? Tenta conversar com o pai, com a mãe, mas aí o pai e a mãe foge daquele assunto. Enfim, que conselho você poderia dar para essas pessoas em relação a isso? O lado bom de nós sermos cristãos, né? Eu jogo o B.O. para Deus. Então, a primeira coisa é buscar diante de Deus sabedoria, discernimento, calma, né? A gente entende que os filhos são a herança do Senhor. Então, se Deus te deu uma criança com alguma dificuldade, a gente entende que você tem capacidade de cuidar. Foi Deus que te deu. Então, a primeira coisa que eu oriento por ser cristã é jogar o B.O. para Deus. Conversa com Deus sobre isso, para acalmar seu coração. E aí, no momento certo para você procurar ajuda. Mas, tia de igreja precisa ser ouvida. Porque a tia de igreja está cuidando das crianças, não cuida só de uma, cuida de várias. Então, para a tia de igreja, é gritante a diferença. Uma coisa é você ter uma criança só você em casa, ou só você e o irmão, normal, eles são diferentes. Mas quando você põe essa criança inserida em grupo, alguns comportamentos, eles ressaltam, né? Então, a tia de igreja, por exemplo, ela vai perceber que tem uma coisa diferente. Por ser da igreja e talvez não ter a profissão, talvez ela não vai saber dizer o que é, né? Olha, eu não sei o que é, mas o seu filho tem algo diferente, é importante ver. Então, tia de igreja é alguém legal da gente prestar atenção e ouvir. Professores são essenciais. Os professores, quando chamam vocês para falar, olha, investiga isso, investiga. Porque o professor também, ele tem um conhecimento a mais, né, do que da maioria das tias de igreja, por exemplo. O professor já começa a olhar e achar que é. Olha, eu acho que é um TEA, eu acho que é um TDAH, eu acho que é alguma outra coisa. Então, esses profissionais que lidam com grupos são importantes ser ouvidos, porque tanto o TEA como o TDAH vai trazer os comportamentos inadequados nos grupos, quando está interagindo. É lá que vai aparecer. É lá que aparece. Não é tanto dentro de casa. Porque dentro de casa você fala, é o jeito dele, ele é assim, eu já adaptei. Tá, você. Mas a gente cria o filho pro mundo, né? E como que essa criança vai interagir com o mundo? Então, assim, por mais que não queira ouvir, né? A gente entra em negação. Eu não quero ouvir que o meu filho tem alguma dificuldade. Põe diante de Deus sobre isso e ora sobre isso, né? A ajuda precisa ser precoce. Quanto antes tiver ajuda, melhor vai ser a vida dessa criança e a vida dessa família. Puxa, olha esse conselho, gente. Maravilhoso. Agora a gente vai terminar, tá? Eu prometo. Essa é a última pergunta. Como igreja, você é filha de pastor, né? Casada aí com Gustavo, os dois são membros de igreja. Enfim, conhece bem a realidade da igreja. Então, eu queria pedir para você um conselho para a igreja. Como que a igreja
pode acolher melhor essas pessoas que têm autismo e têm transtorno, o TDAH? Ó, o autismo, a maioria deles tem muito incômodo com som, com barulho, né? Então, pode ser que inserir esse autista no culto, aonde nós usamos instrumentos e sons e barulhos, isso pode ser ruim para o autista. Para o TDAH não, tá? Ele vai ficar lá no meio do barulho, tá tudo certo. Mas o autista, por exemplo, um dos critérios, né, que a gente percebe e observa no autismo é o problema com barulho, muvuca, né? Então, talvez tenha um espacinho para eles, né? Tem alguma sala que seja isolado de som, porque quando os pais estão com a criança com autismo e percebe que ele vai ter crise, porque quem convive percebe. Talvez é tirar essa criança desse lugar de barulho e colocar numa sala onde tem esse isolamento acústico para que ela possa se acalmar. É evitar que insista que ele fique o tempo todo no meio de pessoas, né? Normalmente ele não vai querer, então é respeitar esse espaço dele, né? De ele não estar querendo ficar ali, deixa mais afastado, não insistir que ele brinque com as crianças, às vezes ele vai querer brincar sozinho e tá tudo bem. Então alguns cuidados que é importante da gente reconhecer o transtorno, né? Existe uma dificuldade maior ali, então talvez cuidar desta maneira. Mas, se a igreja percebe que a criança, o membro, né, tem alguma dificuldade, a igreja precisa conversar com os pais. Eu sei que isso é assunto delicado, né? É muito difícil um líder vir chegar olha, eu acho que seu filho é autista, porque a gente não sabe também como essa mãe vai receber. Então, talvez não ter medo de conversar com os pais. Né? Na igreja a gente percebe bastante comportamentos e a gente fica quieto. A gente vê, a gente sabe e a gente fica quieto. Então, talvez ter esse olhar, sabe? Esse cuidado de conversar bonitinho com esses pais, de tentar mostrar para procurar ajuda. Mas são alguns pequenos movimentos, assim, de respeitar aquela dificuldade. Então, o TDAH, por exemplo, ele vai querer estar participando, ele vai querer estar em grupo, mas vai ter uma hora que ele vai querer ir embora. E não é insistir para ele ficar, deixa ele ir, né? Porque senão vai tornar aversivo a ele. Então, uns cuidados, assim, que seria interessante ter. Esse espacinho pro autista de não ter barulho é essencial. Eu sei que é difícil, né? Mas é essencial. E se sua igreja não tiver um espaço para isso, que consiga tirar, né? Um espaço que tire a criança daquele meio, que o barulho seja menor, né? Mas o que a igreja pode fazer é entender as dificuldades dessa criança, desse adulto e respeitar, né? É isso que a gente precisa. Nossa, eu não tenho palavras. Sabe aquele louvor que fala, não tenho palavras para agradecer. Não tenho palavras para agradecer a Eide, né, por esse aulão que ela deu pra gente, com tanta empatia, com tanta simpatia, com tanto carinho, com tanta apropriação. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada por ter compartilhado aí sua experiência, seus saberes com a gente. Quanta coisa importante você falou. Dá vontade de ficar conversando assim até amanhã, né? Mas nós não podemos, mas que bom que Deus preparou esse tempo aqui com você. Que Deus te abençoe você, abençoe o maridão Gustavo que está aqui com a gente acompanhando. Muito sucesso em tudo que vocês fizerem, uma vida abençoada em nome de Jesus. E quem sabe que você venha muitas vezes aqui. Pode chamar. De carteirinha aqui com a gente, tá bom? Ok, obrigada, Juliana. E a você que ficou com a gente aqui conectadinho até agora, eu espero que essa aula, né, seja abençoadora para a sua vida, para a vida da sua família, da sua igreja, enfim, da sua comunidade. Que Deus te abençoe e até o próximo Inclusão Entrevista, se Ele quiser.